Salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E, como de costume, para dar início, eu preciso que você faça o seu papel. E qual seria? Primeiro, se inscreve no canal. Importantíssimo, para o YouTube entender que o canal é relevante e distribui para o número de pessoas. Da mesma forma, o like, sinalzinho positivo aí abaixo do vídeo. Já deixa agora, não deixa para o final. O YouTube também ele vai olhar e falar assim, ah, que vídeo bom se tiver muito like. Se não tiver, ele vai deixar aí guardado, escondido e ninguém vai ver. Então, já deixa o like agora. Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Isso faz com que o vídeo vá mais longe. Então, compartilhe, tá bom? E comente. Tem um negócio aí abaixo aí dos negócios de vídeo aí. Tem o comentário. Use esse espaço aí, esse meio de comunicação entre nós e vocês da melhor forma. Perguntas, sugestões, elogios e assim por diante. E isso faz com que o canal dê engajamento para o YouTube e o YouTube também começa a distribuir para o maior número de pessoas. Então, comente, tá? E o sininho aí do lado do botão de inscrição, mete o dedo nele que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui neste canal. Se você vai realizar o Evangelho no lar, corre lá, pega o seu copo, a sua garrafinha com água, ou se é a sua primeira vez, né, realizando o Evangelho no lar aqui conosco, também vai lá, corre, separa um copo, uma garrafinha com água, para que no final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para o momento, tá? Para, né, ultrapassar os obstáculos aí que aparecem no nosso dia a dia, tá bom? Lembrando que se você mora com alguém, você pode colocar uma garrafinha, um copo para cada pessoa aí em específico, porque aí é direcionado certinho o que cada um tá precisando neste momento, tá bom? E se você tá sentindo aí também no seu íntimo que você precisa ou que você queira enviar orações ou vibrações positivas, né? Aquelas vibrações legais para alguém em especial, você pode fazer a sua parte da seguinte maneira. Você pega um pedaço de papel, um caderno, uma agenda, onde você preferir, tá? E se esta pessoa tiver encarnada, você vai colocar o nome dela completo e o endereço residencial dela. Se ela estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se a pessoa em questão já tiver desencarnado, você vai colocar junto do nome dela completo a data do desencarne. Lembrando que é importante que a gente tenha fé, né, e acredite que as nossas orações, as nossas vibrações, elas vão chegar até o seu destino. Foi? Foi. Sem mais delongas, Sim. Vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito a fim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças e que possa nos dar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma breve leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje, novamente, foi enviada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Cada aprendiz
há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparar ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo, a luz da lição debalde será criado. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 21. Nós vamos ler o item 10. E lembrando que essa leitura é um resumo do item 10, tá? Para que ela não fique muito extensa nem muito cansativa. Quando você tiver oportunidade, leia todo o item para uma melhor compreensão, um outro ponto de vista, tá legal? E então, capítulo 21, item 10, o título é Os Falsos Profetas da Erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas. Estes médios geram o fermento das discórdias entre os grupos que os levam a se isolar uns dos outros e a se olharem com desconfiança. É incontestável que, uma vez submetidas ao crivo da razão e da lógica, todas as observações e todas as comunicações dos espíritos será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Antes de darmos início ao tema, vamos deixar claro o que significa profeta e o que significa erraticidade. Profeta não é aquele lá que como se diz, fala do futuro, né? O vidente, não é nada disso. O profeta é o médium do passado, né? Porque antigamente a linguagem tinha poucas palavras e não existia a palavra médium. Então, todo aquele que psicografava, escutava e todas as formas mediúnicas que a gente conhece hoje, e as pessoas achavam aquela coisa extraordinária, né? Não associavam, nem sabiam que era relacionado aos espíritos, então chamavam de profeta. Então, profeta é igual a médium, não é aquele que prevê o futuro, tá? E erraticidade é quem está errado. Não, não é isso. Não é isso. Se você está encarnado, se chame está encarnado. Se você não estiver encarnado, você está na erraticidade, dependente de onde esteja. A erraticidade pode ser curta, às vezes horas, ou milhares de anos. Um exemplo de curta, os animais. Tem aí seu cachorrinho, às vezes ele acaba de desencarnar, em poucas horas ele já reencarnou. Gato e assim por diante, tá? Então, erraticidade é aquele espaço de tempo onde você não está encarnado, independente de onde esteja, tá? Sabendo disso, o que é profeta e o que é erraticidade, eu vou dizer uma coisa para vocês. A fake news não foi criada agora. A fake news foi criada há muito tempo, quando os espíritos começaram a se formar. Então, existe fake news há muito tempo, e fake news no plano espiritual. Como tem pessoas aqui encarnadas que são boas, tem pessoas ruins, tem pessoas mentirosas, tem pessoas brincalhonas, tem pessoas inocentes e assim por diante. No plano espiritual, na erraticidade, tem tudo isso da mesma forma. E o que acontece e que vem acontecendo, espíritos que talvez não estão tão evoluídos. Mas só passa fake news espíritos que não é evoluído? Não.
todos os graus. Mas, às vezes, espíritos que não estão evoluídos, espíritos que têm um pezinho na maldade à frente e assim por diante, ele utiliza dessa forma de enviar mensagens ou por audição ou por escrita a médiuns que não estão ainda, entre aspas, preparados para o trabalho, né? Então, o médium ele não estuda, o médium ele não se aprofunda, o médium ele não tenta aprimorar essa comunicação e ter o discernimento de saber se aquele espírito é um espírito que está mandando uma mensagem verdadeira ou não. Maldade do médium? Às vezes pode até ser. Hoje, com a rede social, a gente vê a quantidade de pessoas utilizando não só o espiritismo, mas todas as religiões para angariar coisas para si, utilizando da inocência aí das pessoas e da necessidade, às vezes, de carência e assim por diante das demais. Então ela se aproveita, tá? Mas às vezes o médium não faz por maldade. Ele recebe uma comunicação, ele coloca no papel, ele recebe um livro, ele coloca no papel, leva para uma editora, a editora publica e o livro está nas prateleiras. E a gente não sabe se o que está naquele livro, o que aquela mensagem está dizendo é verdade ou não. Então, como que se proteger disso? Principalmente o médium. Estudo. Muito estudo. Quando o médico o médico também tem que estudar, mas quando o médium tem o estudo, principalmente das obras principais de Allan Kardec, ele rapidamente identifica se aquele espírito está trazendo uma fake news ou não. Ou quando aquele espírito diz que é fulano ou ciclano. Muitos médios, por conta da sua vaidade, quando escuta que estou recebendo uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá, ele já eleva a vaidade dele e diz em pé junto que Madre Teresa de Calcutá. E muitas vezes não. É o espírito que identificou essa vaidade no médium, então utiliza de nomes aí o qual vai chamar mais atenção para poder aquela mensagem que aquele espírito quer passar, ela se torne verdadeira aqui no mundo dos encarnados. Então tem que se tomar cuidado. Médios vaidosos, orgulhosos e assim por diante estão mais propícios a ser enganado por fake news espiritual. E outra coisa, como que eu ia falar? Às vezes esses fake news, às vezes são só na maldade? Não. Às vezes o espírito, na erraticidade, ele acredita tanto naquilo o qual ele tem para ele, que ele passa aquela informação como verdade. Às vezes não é nem por maldade, é por ele acreditar tanto naquilo. E aí acaba influenciando o médium, acaba influenciando uma determinada gama aí de espíritos encarnados a acreditar em algo o qual não é verdadeiro, o qual não é real. Então temos que tomar cuidado, tanto os médios quanto nós que estudamos, não acreditar em tudo. Hoje nas redes sociais a gente... Você tem um exemplo. Quem ainda nunca viu, no TikTok, no Instagram, aquelas pessoas que se dizem videntes, dizendo que vai vir uma nova pandemia, ou na pandemia que passou, que ia vir uma mais forte. Isso é o quê? Isso é espíritos querendo promover a anarquia, né? Vamos jogar coisas lá para aqueles espíritos encarnados naquele mundo se desesperarem, e no desespero você faz coisas que não são tão legais. Então isso é um exemplo. Ou quando alguém famoso, alguém vai falar assim, fulano vai desencarnar em tal época. Isso aí também causa um transtorno para aquele grupo de pessoas. Então, alguns exemplos aí de fake news do plano espiritual. Como o Renato comentou, né? A gente tem espíritos aí em vários graus de evolução, uns mais adiantados, outros menos.
e, digamos assim, espíritos com várias personalidades, né? Bons, ruins, mais ou menos, né? Aquele tímido, aquele mais engraçado. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que é dito, né? Perante esse intermédio de um espírito e o médium. Porque dependendo do que é dito, a gente pode cegar toda uma nação, a gente pode fazer com que um grupo enorme de pessoas se tornem fanáticos por determinadas ideias, e essas determinadas ideias ou essas determinadas previsões, elas podem sim instaurar um caos, instaurar, uma desavença enorme e criar conflitos, né? Fazendo com que o intuito seja a humanidade não evoluir, não pensar, né, de todos os ensinamentos que foram deixados por Deus, por Jesus, para que nós pratiquemos ao longo, né, das nossas encarnações, e aí a gente fica estacionado, promovendo um verdadeiro caos mesmo aqui, né, enquanto encarnados aqui na Terra, que estamos. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que filtrar o que é dito por determinados médiuns, porque às vezes, como o Renato comentou, esse médium ainda não está tão preparado assim para receber. Ele até recebe, mas ele ainda não está, digamos assim, preparado para filtrar, né, o que é real do que é fake news, e aí passar uma ideia à frente onde não vai beneficiar ninguém, nem a ele mesmo, nem as pessoas que convivem ali com ele. Então a gente tem que partir, né, com as nossas atitudes, equilibrando a emoção e a razão. A gente muitas vezes se deixa levar só pela emoção. Muitas vezes esses médiuns ou os falsos profetas, esses espíritos, né, que vêm para causar certo tumulto, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque muitas vezes a gente está com os ouvidos abertos para aquelas ideias que a gente quer ouvir e que a gente quer que aconteça. Quando vem determinados assuntos que eu não concordo ou que eu não quero que aconteça, eu simplesmente deleto. Eu não levo em consideração essas palavras, porque não é o que eu quero ouvir, não é o que você quer ouvir, né? Então, nós, enquanto encarnados, a gente tem muito disso, de querer que as coisas aconteçam de acordo com as nossas vontades. E não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre nos deixarmos levar pela emoção e, ao mesmo tempo, filtrar essas palavras para que a emoção não fale mais alto e aí a gente se torne uma pessoa cega em questões de razão, emoção, e nos deixe levar por ideias contraditórias àquilo que foi deixado enquanto ensinamento para que a gente possa evoluir. Então, vão ter muitos falsos profetas, e a gente tem que saber equilibrar as nossas emoções com a nossa razão para que a gente encontre o meio termo, para que a gente encontre e saiba, né, diferenciar do que pode ser um instauramento do caos para o que realmente pode ser verdade, porque muitos desses espíritos, eles se comunicam, são espíritos inteligentíssimos, né, alguns deles, muito evoluídos, e que eles têm esse, né, prazer de se comunicar com o médium e passar informações que não são verdadeiras, justamente para separar certos grupos um do outro, para que esses grupos entrem em conflito e a gente não estabeleça a paz, a harmonia, que é o intuito de estarmos encarnados aqui. E a pessoa, enquanto médium, às vezes não é nem por maldade dela. Sim. Às vezes, repetindo, pelo ego,
pela vaidade, pela vibração que ela está no momento, ela se deixa ser obsediada. E aí a porta para coisa ruim abre. E aí ele só bota para fora aquilo que os espíritos da erraticidade que estão querendo transmitir estão fornecendo a ele. Então, o médium tem que se policiar muito. E outra coisa, não, você, enquanto ouvinte, curioso, frequentador de uma casa espírita, que acompanha o espiritismo, que quer evoluir, que quer aprender, não vamos endeusar. Endeusar existe a palavra? Vamos dizer que exista. Endeusar os médiuns. Eles não são mais do que nenhum de nós, tá? Muito dos médiuns, hoje eles vêm com essa oportunidade de serem médiuns. Todos nós somos médiuns, né? Uns graus maiores, outros menores. Mas esses que são maiores, que escutam, que fazem psicografia, eles vêm com essa função porque eles estão com muitos débitos. Eles estão um pouco atrasados aí no grau evolutivo deles. E enquanto na sua organização para reencarnar, ele aceitou vir com esse propósito para ver se ele economizava tempo nesses débitos que ele tem aí do passado. Então não vamos endeusar os médios, tá? A gente não pode. E só uma curiosidade em relação a esse negócio das fake news e tal. Vocês acham que depois que Chico Xavier desencarnou, não teve um monte de gente aí falando que recebeu mensagem de Chico? Mas Chico foi ligeiro demais. Após algumas pessoas a vir a público nas redes sociais, nas mídias, falar que tinha recebido uma comunicação de Chico Xavier, uma pessoa que acompanhou Chico Xavier por anos e anos afinco, Geraldo, ele veio à tona e disse que Chico Xavier, antes de desencarnar, ele deixou uma senha a 3 pessoas. Então, toda a mensagem que Chico enviou, ele enviaria essa senha, e só essas 3 pessoas sabem dessa senha. E aí, para poder associar se aquela mensagem era de Chico ou não. Alguma mensagem Chico já enviou e foi confirmado com essa senha. No final, Chico mandou a senha que batia com qual essas 3 pessoas que eram muito próximas e de confiança a Chico tem aí guardado essa senha. Tá bom? Então, tome cuidado. Fake news não é só aqui. No plano espiritual tem bastante. Se aqui já faz estrago dependendo da informação, lá também causa muito estrago quando essa informação aqui é disseminada, tá? Infelizmente, lá no plano espiritual, não tem nenhum órgão para fiscalizar fake news. Eu não sei por quê, porque já que os espíritos se dizem tão evoluídos, por que não cria o órgão e aí quando mandar mensagem, ou quando alguém, isso aqui, e aí bloqueia lá, não, isso aqui é fake news, assim não é. Se nós tem aqui, não funciona muito bem, mas tem. Poderia ter lá no plano espiritual, tá? Então vocês espíritos aí que estão me ouvindo, vê se cria um negócio aqui para combater o fake news. Vamos aí fazer um negócio aí para combater o fake news do plano espiritual, para que a gente aqui no mundo que já sofre muito, não se deixe ser influenciados por espíritos que estão querendo nos tratar como marionetes enquanto encarnados. Tá certo? Então, cuidado com a manipulação. Seguir pela sua emoção, mas também, né, use a sua razão. Não acredite em tudo o que é dito, em tudo o que é falado, principalmente nas redes sociais, que hoje em dia é um grande disseminador de fake news, né? Para uma notícia ou alguma coisa se espalhar em questões de segundos. Então, filtre, né, muito bem o que você escuta, o que você assiste aí nas suas redes sociais, porque dependendo
do nosso estado emocional no qual nós nos encontramos, nós vamos nos deixar levar por aquilo que nós queremos ouvir, ou então por atitudes os quais a gente está mais tendencioso, né, a penar, e dependendo do lado. Então, pense muito bem, não haja por impulso e não acredite em tudo, porque do lado de lá também a gente gosta de brincar, né, daquela brincadeira sem fio, né, que vai um passando pro outro, assim. E aí a cada mensagem que um passa pro outro, um vai aumentando um pontinho. Então, cuidado aí, filtre bastante. Pense nas virtudes que Deus e que Jesus deixou para que a gente desenvolvesse neste plano aqui. Que aí você vai conseguir, com certeza, saber se aquela ideia ali que você ouviu, que estão tentando, né, plantar, ela é bacana ou não. E só para pontuar, porque está acontecendo aí alguns podcasts nas redes sociais, já que falamos de rede social, tem um médium de psicofonia, ele escuta e reproduz o espírito entre uma forma bem chula, utiliza as cordas vocais para poder transmitir a mensagem. Ele está agora, alguns podcasts estão dando espaço para ele, que ele incorpora Jesus. E tem um monte de gente acreditando. Desculpa, não é crítica, é crítica. Eu estou criticando sim. Você acha que Jesus, vou falar assim, vai perder o tempo em, né? Tem tanta coisa para fazer, é o governador da terra. Você acha que Jesus vai ter tempo para ir em podcast, dar entrevista? Ou para postar um Reels aí no Instagram? Ou um Story? Então, é de se pensar. Não deixe de ser manipulado. Jesus tá querendo ser blogueiro, né? Se for, estamos perdidos. Se Jesus tá com na esse onda caminho. da era digital. Então tome cuidado, que é o que mais tem. Aparece um, aí some, daqui a pouco aparece outro e assim por diante. Querem ganhar fama à custa de uma mediunidade falsa. Tá bom? É isso? Use a inteligência. Estude, porque para combater isso é só estudando, tá? As obras básicas aí que Kardec codificou. Tá certo? Não é estudar em páginas de redes sociais, não. Procure Até pode, se você pode. Artigos, né? Que tenham Todas veracidade. as obras de Allan Kardec tem gratuito na internet. Se você lá baixar Evangelho, baixar Livro dos Espíritos, baixar Livro do... Tá lá, você vai conseguir baixar tudo de graça. Tá? Aí cabe a você também fazer alguma coisa, tá? E para concluir, tem a mensagem do Espírito Roberto. Eu espero que o Espírito Roberto não esteja também passando fake news para nós, porque nós já conhecemos ele há um certo tempo. Ele já enviou um livro para nós e envia uma mensagem para nós toda semana. E se for fake news, como nós vamos, né? Espero que ele não seja um espírito zombeteiro. Espero. Querendo brincar. Né, Roberto? Então vamos lá. Mensagem do Espírito Roberto. Entende-se que existem espíritos em diferentes graus de evolução. Entre espíritos desencarnados, por ignorância, orgulho ou intenção duvidosa, alguns transmitem mensagens enganosas, fingindo possuir grande sabedoria. Esses espíritos agem principalmente através da influência mediúnica, explorando a vaidade ou a fragilidade do médium. E em vez de promover a paz e esclarecimento, suas mensagens geram confusão, inquietação e dependência emocional e espiritual. Sendo assim, o discernimento é a melhor defesa contra esse tipo de influência. Por isso, o estudo convida à vigilância e à fé raciocinada. Com discernimento e humildade, evitamos os enganos de espíritos mal intencionados e nos aproximamos dos espíritos verdadeiramente superiores que trabalham sempre pelo bem e pela evolução humana. Mensagem do Espírito Roberto. E não é porque nós falamos que tem um monte de fake news aí, que agora vai desconfiar de todo médium. Não,
tem médium sério, tem espírito evoluído trabalhando há anos com médium sérios e muitos que, né, psicografam livros, trazem informações novas e aí vocês E verídicas, não é fake news, tá? Então cabe a você a estudar, tá certo? É isso? Então, para concluir, vamos entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente nas suas orações, ok? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com quem há de convivermos, e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente, que esteja presente aí perto de vocês, que possa fluidificar as nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso. Se você chegou aqui no vídeo, faz aquelas coisas do YouTube, se você ainda não fez, inscrição, like, compartilhamento, redes sociais e assim por diante. Estamos também nas redes sociais, venha nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, conteúdo diário, tá? Fique esperto aí nas redes sociais, nas nossas redes sociais, que logo vai vir uma surpresa nova aí, né? Estamos acabando a produção de algo que eu acho que vai ser bem legal, tá? Então fique de olho aí nas suas redes sociais, que logo terá o lançamento, tá bom? E o sininho, não meteu o dedo ainda? Mete o dedo aí no sininho para ser notificado todo o nosso movimentozão nesse canal, tá? Então nos vemos aí na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão. E aí a gente espera vocês na próxima semana, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, tá? Um grande abraço, um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, pessoal.